Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô tendo alguns problemas com a instabilidade da minha internet, então eu não sei se é por causa da chuva ou por causa do uso aqui em casa que está sendo bastante intenso. Então eu vou gravar um vídeo para vocês para a gente terminar o conteúdo dessa aula, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre dietas vegetarianas e dieta do Dr. Atkins, que é uma dieta rica em proteínas, e assim a gente acaba o conteúdo da aula de proteínas. Então, todo mundo sabe que hoje em dia os vegetarianos, né, eles estão aumentando em número no Brasil e no mundo. Pode ser uma questão cultural, pode ser uma questão ética, pode ser uma questão filosófica, pode ser uma questão de saúde, muitas vezes. É, e a gente vê que tem muitas dúvidas em relação ao que é ser vegetariano. Então, geralmente as pessoas acham que o vegetariano é aquele que apenas exclui a carne ou exclui qualquer tipo de carne, peixe, é, bovina, suína, de aves. Mas o vegetariano ele tem várias classificações, né? Então, o vegetarianismo. Então, uma das classificações é o ovo lacto vegetariano, que ele consome carne. Ai, desculpa, ele não consome carne, mas consome ovo e consome leite. Tem o lacto vegetariano que não consome nem carne nem ovo, mas consome leite. E também tem o ovo vegetariano, ele não consome nem carne nem leite, mas consome ovo. Aí tem o vegan ou vegano, ou também conhecido como vegetariano total. Aí é aquele que não consome nada que seja de origem animal, não consome mel, não consome carne, não consome ovo, não consome leite e derivados e também tem muitos cuidados em relação ao que usa, ao que veste, ao que consome. Por exemplo, produtos que foram testados em animais eles não usam, couro eles não usam, lã eles não usam. É, Pele eles não usam, então eles têm muitos cuidados assim, não só com o que eles ingerem, mas também com o que eles usam no corpo ou na casa deles. E também tem outras classificações mais alternativas, que seria o crudívoro, que é aquele que come tudo cru, né, não cozinha nada de alimento. O frugívota, que a maior parte da dieta dele é a base de frutas. E o fregano. O fregano é uma outra categoria, é uma categoria à parte, que são aquelas pessoas que se rebelaram contra o desperdício de alimentos e o sistema capitalista, e eles acabam indo buscar alimentos que seriam jogados fora. Por exemplo, eles sabem que uma padaria no final da noite, no final do dia, vai jogar lá os pães e vai jogar os doces que não vendeu. Então eles iriam até lá e pegariam com a pessoa responsável, ou muitas vezes eles também acabam pegando do lixo. Eles sabem que o Ceasa ou o sacolão no final da tarde vai jogar muitas frutas fora. Então eles vão lá no lixo ou entram em contato com os proprietários para recolher esses alimentos. Então a gente vê assim que tem uns muito radicais que vão no shopping ou restaurante e comem o resto de comida que sobra das pessoas. Inclusive tem vídeo sobre isso no YouTube. Por exemplo, eles vão no shopping, daí a pessoa deixou a Coca-Cola e a batata frita. Eles vão lá e comem isso, mas isso é muito à parte, é muito mais radical, né? Mas existem essas pessoas. O free ali significa grátis, então seria comer algo de graça, que eles não gastam dinheiro para nada. A gente sabe que hoje em dia, como está crescendo o número de vegetarianos, muitas vezes esses iniciantes eles não sabem como fazer a dieta, né? Então, às vezes eles acabam consumindo muitos alimentos processados, muitos alimentos industrializados que não têm valor nutricional nenhum, só porque eles não querem comer nada que tenha carne. Então, eles acabam optando por churros, por exemplo, por docinhos, por salgadinho desses de Cheetos, pipoteca, sucrilhos, então alimentos que não têm valor nutricional reconhecido, mas já que não tem carne, então vamos comer qualquer coisa, sabe? Mas não é bem assim. Quem é vegetariano, principalmente os veganos, eles devem ter
um controle muito maior da alimentação para justamente conseguir ingerir todos os aminoácidos essenciais que eles necessitam, né? Então, por isso a importância do nutricionista, porque o nutricionista vai calcular uma dieta e vai falar exatamente quais os alimentos que ele pode consumir, que vai se misturar com os outros, como a gente viu naquela aula de complementação proteica do arroz e feijão. Então é isso que o vegetariano precisa. Ele precisa de uma orientação, principalmente no início, de aderir a essa filosofia para que ele não tenha falta de nutrientes, falta de proteínas e nem falta de energia, né? Porque a gente sabe que as carnes, o leite, o ovo, eles têm energia condensada, concentrada ali. Então, se eles não consomem esses alimentos, pode ser que eles tenham uma falta de consumo energético, que o consumo energético deles seja deficiente. Então, aqui está uma pirâmide dos veganos. É vegano aquele que não come nada de origem animal, tá? Embaixo, então, a alimentação deles é baseada em legumes, em vegetais e em frutas também. Então, todos os tipos de vegetais ali a gente pode ver também até algumas raízes, como mandioca, cenoura, aipim, batata. Ali em cima tem os grãos e tem os cereais, então milho, arroz, aveia, centeio, cevada, vários tipos chia, eles vão consumir então no segundo degrau. No terceiro degrau teria todos os alimentos que são substitutos do leite, então leite de amêndoas, leite de aveia, de soja, pasta de amendoim, pasta de soja, pasta de amêndoas, assim, que são mais densos em calorias. E do lado direito teria todos os legumes, as semente de girassol, de amendoim, semente de gergelim, amendoim, feijões, lentilhas, todas as leguminosas. E em cima seriam então as gorduras, que também não pode ser manteiga, né? Então pode ser óleo de coco, azeite de oliva, óleo de soja, de algodão e os doces. Em relação à ingestão de ferro, é uma das coisas que mais preocupa assim, os nutricionistas, porque eles vão estar deixando de consumir carnes e principalmente o fígado, né, que é a maior fonte de ferro. Até muitas pessoas falam assim: ah, mas tem ferro no feijão, tem ferro na beterraba, até mesmo no espinafre. Assim, até pode ter ferro no feijão, no espinafre, na beterraba, mas o ferro ele é em menor quantidade quando comparado à carne e também não é tão absorvido. Então a pessoa precisa consumir muito mais esses alimentos para conseguir atingir o ferro. E outra que a dieta do vegano, do vegetariano, é muito rica em fitatos. Fitatos estão presentes nas fibras dos alimentos. Quanto mais alimento integral, quanto mais cereais integrais a gente come e também as leguminosas como o feijão, mais fitato a nossa dieta tem. E o fitato é um antinutriente, então ele compete com a absorção dos nutrientes que a gente está consumindo. Então, ele vai diminuir ainda mais a absorção desses minerais, principalmente o ferro, o magnésio, o zinco e o cálcio. Então, tem que cuidar quando a gente vai prescrever, que às vezes, talvez, se a gente observar nos exames, ele vai precisar de uma suplementação de ferro. Apesar que a incidência de anemias em vegetarianos é similar com a encontrada em outras pessoas. Então, muitas vezes, eles não apresentam anemia, mas é muito interessante a gente solicitar exames de sangue para verificar se eles não estão com deficiência de ferro. Ingestão de vitamina B12, que também está presente nas carnes, principalmente nas carnes vermelhas, é outra preocupação. Então a gente verifica que é inadequado em vegetarianos mesmo, até mesmo porque tem a questão dos fitatos. Uma das coisas que a gente pode fazer na vitamina B12, principalmente se for vegetariano mais idoso, acima ali, não precisa nem ser idoso, mas acima de 40 anos, é suplementar aí de forma intravenosa mesmo, intramuscular, desculpa, para que eles alcancem as necessidades de vitamina B12. A ingestão de zinco e vitamina D também é diminuído, porque o zinco está presente nos alimentos de origem animal, principalmente as carnes.
E a vitamina D foi verificado que eles, principalmente para aqueles vegetarianos que residem em regiões com pouco sol, e também pelo uso de protetor solar que está cada vez mais prevalente na população, né? Todo mundo utiliza protetor solar com medo da incidência do câncer, então nesses indivíduos tem que cuidar também com a vitamina D. Então, uma das coisas que pode se utilizar é o uso de alimentos fortificados. Só que, lembrando que alimentos fortificados geralmente são aqueles alimentos muito processados. Por exemplo, até a gente vê alimentos fortificados assim, biscoito, ou Nescau, sabe? Algum pudim. Eles até são fortificados, mas será que vale a pena substituir esses alimentos naturais por esse tipo de alimento processado? Então, às vezes, o ideal seria solicitar os exames de sangue e verificar através do consumo dietético dessa pessoa se ele está realmente precisando dessas vitaminas. Assim, também não é para ficar suplementando à torta direito todas as pessoas. A gente tem que verificar se eles realmente necessitam. Então, a posição da Associação Dietética Americana, que é uma das maiores dos Estados Unidos, eles falam que se uma dieta vegetariana é bem planejada, ela é apropriada para todas as idades, até durante a gestação e a infância. Só que assim, tem que ser muito bem planejada. E assim, às vezes os pais, eles impõem que os filhos consumam uma dieta vegetariana logo na infância, e aquela criança é obrigada a consumir aquilo porque é da cultura dos pais, sabe? Até que ponto isso seria saudável? Será que essa criança não vai ter uma deficiência de algum nutriente? Então é importante conscientizar os pais também da função das proteínas, da função dos nutrientes, para que ele possa se conscientizar e ele possa decidir isso com a ajuda de um especialista, não só decidir só porque é bom para o planeta, é bom para os animais, vai ser bom para o meu filho de, por exemplo, 6 meses, ou o meu filho de 2 anos, ou até mesmo para o meu filho adolescente que precisa de muitos nutrientes nessa etapa da vida. Então tem que pensar muito e planejar muito bem a dieta de uma pessoa que quer se tornar vegetariana. Então aqui a posição da ADA, as dietas vegetarianas são saudáveis, adequadas nutricionalmente e proporcionam benefícios para a saúde e prevenção de certas doenças. Isso é verdade, principalmente as pessoas que ingerem uma dieta vegetariana, eles têm menores níveis, né, de IMC, eles acabam emagrecendo por conta disso, eles têm menores índices de hipertensão, mas dependendo do consumo deles, se eles comerem um monte de fruta, um monte de alimentos processados e um monte de amido, eles podem ter diabetes. Então, tudo tem que ter assim um equilíbrio, né, gente? Por isso que é tão importante aí a função do nutricionista para poder orientar melhor essas pessoas.